Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é dia de Corinthians pela Conmebol Sul-Americana, certo? Jogo da volta aí contra o Universitário do Peru, tá? Então a gente vai trazer aí todas as atualizações, dia de jogo do Corinthians, dia de live no Instagram, @John do Timão. Então já me sigam aqui nas redes sociais que estão na descrição. Certo, família? Vamos pra cima, uma ótima terça-feira a todos, tá? Temos novidade aí de mercado da bola, questão de treinador e tudo mais, tá? Tem muita gente me perguntando, então vou atualizar tudo aqui pra vocês. Fechou, família? Editor, vamos pra cima e pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians ontem fez o último treinamento, né, de preparação aí para a partida de hoje contra o Universitário, tá? Como já é de costume, quem atuou no final de semana fez o trabalho regenerativo, tá? Na academia, trabalho ali mais tranquilo, de ativação física, né? E os demais foram a campo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, tá? Fizeram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, depois um enfrentamento em campo reduzido. No fim do treino, tá? Os jogadores aí que foram relacionados para a partida de hoje treinaram cobranças de pênaltis, tá? E aí já vou até passar a lista aqui de relacionados para vocês, porque temos algumas novidades, tá? Os jogadores que viajaram para Lima foram os seguintes: goleiros, Carlos Miguel, Cauê e Matheus Donelli, tá? Então com a ausência do Cássio. Dos titulares, apenas o Murilo e o Roger Guedes viajaram, tá? Então já é um ponto importante aí pra gente. O Vanderlei manteve a estratégia de utilizar os jogadores reservas e da equipe sub-20, tá? Laterais, Léo Maná, Matheus Bidu, Rafael Ramos e Vitor Mer. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, João Pedro, Murilo e Renato. Meio-campistas, Guilherme Biro, Cantígio, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Rony, Juan Oliveira e Rian, tá? Então o retorno do Cantígio aí também para a lista de relacionados. Atacantes, Adson, Barleta, Felipe Augusto, Giovani, Roger Guedes, Romero e Wesley, tá? O Pedro sofreu uma lesão, né, no jogo de ida, tá? Um problema que ele teve aí no quadril, tá? Pela pancada que ele sofreu no jogo contra o Universitário, que o juiz não deu nem falta, tá? O árbitro não deu falta. E aí o Pedro foi substituído na partida de ida, nem foi relacionado para o jogo do fim de semana e para o jogo de hoje também nem foi relacionado, tá? Ponto positivo é o retorno do Christian Barleta, tá? Que estava aí com um trauma no joelho, retorna à lista de relacionados. O Cantígio relacionado voltando a ser relacionado, né? Com o Vanderlei Luxemburgo, depois de um período aí fora, primeiro por uma lesão, depois por opção técnica do treinador, tá? E aí, a provável escalação do Corinthians é a seguinte, rapaziada. Voltamos aqui, tá? Com o nosso campinho. Goleiro, Carlos Miguel, certo? Lateral esquerdo, Matheus Bidu. Aqui, tá? O senhor Caetano. Aqui o Bruno Mendes. E aqui o Rafael Ramos. Então a linha de defesa aqui com 4 defensores. Os dois meio-campistas, provavelmente Rony, primeiro volante, né? Protegendo aqui a frente da defesa. E o Juliano, tá? Rony e Juliano, a dupla de meio-campos. Na armação da equipe, Juan Oliveira. No ataque, Roger Guedes. Aqui o Adson e o Felipe Augusto, tá? Vou fazer o gol aqui, rapaziada. Fechou? Tá? Então, provavelmente essa é a escalação do Corinthians, mantendo o esquema tático no 4-2-3-1, tá? Então, provavelmente aí o Corinthians deve manter essa formação. E podemos ter algumas variações. Falei aqui no meio campo da questão do Rony, Juliano e Juan Oliveira. Temos a opção do Matheus Araújo, por exemplo. Temos o Guilherme Biro, tá? Não acho que o Adson vai ser reserva. Não acho, tá? Roger Guedes vai para ser titular. John, por que o Roger Guedes viajou? Tem gente que não sabe. Porque ele está suspenso do jogo do fim de semana, pelo Brasileirão. Ele tinha tomado o terceiro amarelo. Então ele não enfrenta o Bahia no fim de semana,
qual que é a estratégia? Leva para o jogo da Sul-Americana, joga, uma vez que ele já vai descansar no fim de semana, tá? Então a gente tem aí esse reforço. Sobre o Murilo, é uma opção aí, né, do treinador, uma vez que a gente tem poucos zagueiros no elenco, tá? Então tá jogando Murilo e Gil. Reserva a gente tem o Caetano e o Bruno Mendes, certo? Aí ele tá levando 2 jogadores da base, que é o João Pedro e que é o Renato, tá? O João Pedro e o Renato, mas levou o Murilo aí, caso a gente necessite. Certo, rapaziada? O jogo começa às 9h30 da noite, tá? Fora de casa, lá em Lima, no Peru, no estádio monumental, né? Estádio monumental. Capacidade aí para mais de 80 mil pessoas, vai estar lotado, tá? O jogo vai passar no SBT, tá? Na TV aberta aí no SBT, e também pelo Star Plus e canais ESPN, tá? Então, para quem quiser acompanhar aí a partida do Corinthians. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Universitário e Corinthians pela Copa Sul-Americana, rapaziada? Eu estou confiante, tá, na classificação do Corinthians, pela vitória que a gente conseguiu no primeiro jogo, e não só por essa vantagem que a gente tem, mas pela atuação da equipe no primeiro jogo, tá? Pelo nível técnico do Universitário no primeiro jogo. O Corinthians dominou a primeira partida e mesmo assim só fez 1-0, tá? Se tivesse o Renato Augusto por mais tempo ou alguns jogadores do time principal, a gente poderia ter construído um placar mais elástico, tá? Foi essa a sensação que eu tive na partida da semana passada e eu quero saber a expectativa de vocês, família. Lembrando, acabou a partida, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Certo, família? Vamos pra cima. Bom, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para quem quer aí fazer a antecipação do FGTS, entre em contato, vou deixar o link aqui na descrição. Você que está precisando do dinheiro para pagar uma conta, dar a entrada num carro, num apartamento, fazer uma viagem, não importa, rapaziada. A Mais Ágil resolve a sua situação de forma rápida e simples. O contato tá aqui na descrição para vocês, família. Bom, ontem tivemos aí o sorteio, né, dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, certo? De um lado, Corinthians e São Paulo, do outro lado, Grêmio e Flamengo, tá? Então as duas semifinais aí da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu ontem na sede da CBF e aí ficou definido que confronto de ida vai acontecer na Neoquímica Arena e o jogo da volta lá no Morumbi. Pontos importantes, tá? O confronto de ida acontece na semana que vem, semana do dia 26. A CBF ainda não confirmou nem a data, nem o horário. Então pode ser que jogue dia 26 ou dia 27, certo? O confronto da volta acontece quase um mês depois, na semana do dia 16 de agosto. Tá? Então joga 26 de julho e 16 de agosto, data ali, é a semana, né, que vai jogar. Então pode jogar dia 16 ou 17 de agosto, por exemplo. Horário, não sabemos ainda, tá? Mas ao que tudo indica, seria dia 26, 9h30 e dia 16, 9h30 da noite, horário padrão aí do futebol brasileiro, rapaziada. E aí eu quero saber a avaliação de vocês, tá? Eu, durante um tempo, eu achava que era muita vantagem você jogar a primeira fora e a segunda em casa, tá? Foi até o que ajudou o Corinthians nessa Copa do Brasil, né? Perde fora, ganha em casa, perde fora, ganha em casa. Só que agora o que a gente vai ter que fazer? O resultado primeiro, tá? Fazer o resultado no primeiro jogo. Então, tem que ter uma mudança de estratégia. Não dá para entrar na primeira semifinal dormindo. Igual o Corinthians entrou contra o América, contra o Galo e contra o Remo, tá? Precisa existir uma mudança de postura, certo? Precisa existir uma mudança de postura. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse sorteio. Infelizmente, não tem o que fazer. São duas opções. Ou joga primeiro em casa, ou joga primeiro fora. Não tem outra. Ah, não, mas... A outra opção seria jogar a primeira fora. Infelizmente, o sorteio colocou a primeira sendo em casa. Então, a gente tem que fazer o nosso resultado em casa e aí faz a decisão no Morumbi, tá? Eu confesso que nesse momento eu estou confiante, tá? Só que, como eu disse, o primeiro jogo é semana que vem, ok. O outro jogo é quase um mês depois. Então, muita coisa pode rolar. Pode chegar contratações para os dois times,
podem sair jogadores dos dois times, pode haver uma mudança no comando técnico das duas equipes, tá? Então muita coisa pode rolar em praticamente um mês, tá? Tem o fechamento da janela também no meio e tudo mais. Então assim, nesse momento estou confiante, creio que a gente possa fazer um jogo positivo dentro de casa, tá? Para jogar a pressão pro adversário e a gente jogar na vantagem lá no Morumbi. Certo, rapaziada? Quero saber o que vocês acharam desse sorteio de mando de campo e qual é a expectativa de vocês para essa semifinal contra a equipe do São Paulo. Bom, agora eu quero falar sobre uma notícia que saiu ontem à noite. De verdade, ontem à noite, cara, saiu. Que o Internacional demitiu o Mano Menezes. Segunda-feira à noite, do nada, o Internacional foi demitir o Mano Menezes. E aí surpreendeu muita gente. Por quê? O Internacional teve outras oportunidades de demitir o Mano Menezes recentemente e não demitiu. Aí ele veio numa sequência positiva, ok. Depois agora teve uma derrota pro Flu, né? Aí empatou com o Palmeiras no fim de semana. O Inter foi e demitiu ele. O pessoal falou, pô, por que não demitiu, por exemplo, quando foi eliminado da Copa do Brasil pro América Mineiro? Manteve. Sabe quando não faz sentido? Na hora que ele perdeu, que ele tava na fase ruim, manteve. Aí ele conseguiu uma sequência positiva, demitiu. Estranho, tá? No mínimo estranho. O que o pessoal vem colocando é que o Inter já teria o acerto encaminhado com outro treinador, tá? O principal nome no momento é o Eduardo Cudê, que era treinador do Galo, né? E aí pediu para sair do Galo, falou, ó, a diretoria não tá cumprindo com o que prometeram, questão de reforços e tudo mais, tá? E aí o Eduardo Cudê deixou o Galo e aí poderia assumir o Internacional. Então seria essa a estratégia do Inter. Manteve o Mano Menezes até conseguir fechar com outro treinador. Quando conseguiu o acordo, falou, ó, obrigado, mano, um abraço. John, mas o que tem a ver com o Corinthians? O que tem a ver é que muitos conselheiros do Corinthians, muitas pessoas influentes dentro da nossa diretoria, amam o trabalho do Mano Menezes. Acreditam que ele seja a solução para o Corinthians. E aí, qual que é o meu medo agora? De que o Mano Menezes vire uma sombra para o Luxemburgo. Pô, mas você não estava pedindo a saída do Luxemburgo? Estava e estou, tá? Eu acho que o Luxemburgo seria mais importante para o Corinthians como gerente de futebol do que como treinador, tá? Eu acho que o trabalho dele extra-campo seria mais relevante do que ele como treinador do Corinthians. Ele, por exemplo, na função do Alessandro, seria mais efetivo, tá? Mais incisivo do que o próprio Alessandro. Porque o Alessandro a gente não sabe o que está fazendo, tá? O Luxemburgo faz essa parte extra-campo. Dentro de campo, ainda acho limitado, tá? Para essa temporada de 2023. Mas enfim, voltando aí ao nosso raciocínio. Qual que é o problema disso tudo? Que o Mano Menezes não é a solução para o Corinthians, tá? Antes que o pessoal coloque aí, eu sou contra o Mano Menezes no Corinthians. Sou contra. Entendeu? Então esse é o meu medo, de que ele estando livre no mercado, vire uma sombra, uma pressão pro Luxemburgo, pra diretoria falar, ah não, pô, a gente não pode perder essa oportunidade agora então, já que a gente perdeu o Dorival, perdemos aí outras oportunidades, então vamos lá, vamos demitir, traz o Mano. Não é solução também, não é, entendeu? Não é a solução pro Corinthians. Então esse é o meu medo sobre a questão aí do Mano Menezes e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? O nosso presidente Duílio Monteiro Alves esteve aí presente na sede da CBF, tá? Para o sorteio aí da Copa do Brasil e perguntaram sobre a questão do Fausto Vera, tá? Ele falou que chegou a proposta, ele se reuniu, tá? Com os empresários aí do atleta e eles recusaram a proposta, certo? Recusaram a proposta, disse que não agradou, tá? Os valores aí não foram os esperados, tá? Tanto pela diretoria quanto pelos empresários, e decidiram recusar a proposta. E aí o Duílio disse, eu não disse que não chegou nada, eu disse que ele não foi vendido, tá? Que era a informação que a gente falava, pô, chegou a proposta do clube italiano,
certo? A Fiorentina estava interessada, eu acho que a Lazio também, né? Que eu falei na semana passada. E aí, a atualização do Duílio é a seguinte: recusaram a proposta desses clubes, tá? Então, nesse momento, hoje, dia 18, não temos mais propostas pelo Fausto e ele segue na equipe do Corinthians. Certo, rapaziada? Um alívio, tá? Um alívio porque é um jogador importante para nossa equipe e, pelo que tudo indica, não era uma proposta surreal, não era uma proposta que ajudaria o Corinthians do jeito que a gente precisa, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, a principal notícia de ontem, tá, foi sobre o interesse aí de clubes da Arábia Saudita na contratação do atacante Roger Guedes. O fundo Public Investment, tá, que é um fundo soberano aí saudita, que tem ações em muitos clubes, tá? Por exemplo, do Al Nassr, do Al Hilal. O Al Nassr é o time do Luis Castro e do Cristiano Ronaldo. O Al Hilal é o time do Jorge Jesus, que eliminou o Flamengo aí no Mundial. E aí é o seguinte, o Al Nassr, tá, acabou de contratar o Luis Castro. Ele chegou lá, viu que precisava de um atacante e falou, ó, tem o Roger Guedes do futebol brasileiro. Por quê? O Luis Castro estava aqui no Botafogo. Viu o Roger Guedes no futebol brasileiro e indicou pros árabes. Certo? Eles entraram em contato com o empresário do Roger Guedes para saber a possibilidade da negociação, tá? Então, existe essa possibilidade. John, o Roger vai sair, o Roger... Calma. Vamos aos fatos. O Roger Guedes tem contrato com o Corinthians, tá? Tem contrato com o Corinthians até agosto de 2025, então mais 2 anos de contrato. Então, para ele sair, teriam que pagar. Qual que é o problema? O Corinthians é dono de apenas 40% dos direitos do atleta. O Roger tem 60% do próprio passe e o Corinthians tem 40%. Ou seja, a maior parte é do Roger. Outros pontos que podem influenciar. O treinador que fez o pedido, que foi o Luis Castro, já conhece o Roger aqui do futebol brasileiro. É o time do Cristiano Ronaldo, que o Roger Guedes já falou que é fã dele, que é o ídolo dele e tudo mais, isso poderia influenciar. E o principal ponto, dinheiro, é o faz-me rir. Lá eles não têm saudade nenhuma do dinheiro. Se ele falar, meu salário é tanto, tá aqui. Para eles pagar 4 ou 5 vezes mais do que o Roger ganha hoje no Corinthians, é assim, ó. 2, tá? O Roger hoje ganha quase R$1 milhão no Corinthians. Para eles pagar lá 4 ou 5 milhões no mês para ele, é brincando, sorrindo. E aí, surgiram informações, não, porque pro Corinthians vender o Roger hoje tem que ser um valor surreal. Pro Corinthians é um titular da equipe. Não existe jogador inegociável, mas pelo Roger tem que ser um valor que vale a pena. Volto a falar. O Corinthians é dono de 40% dos direitos econômicos. Vamos colocar aqui uma proposta de 30 milhões de euros pelo Roger. 30 milhões de euros. O Corinthians recebe 12 e, como diz o Duílio, tem que agradecer. É dono de 40%, vai pegar os 12 milhões de euros, vai falar, beleza, vai dar aí 60 milhões de reais e acabou. Pô, o Roger só vale isso? Não, o Roger vale o valor de mercado que ele tem, mas o Corinthians é dono de 40%, tá? O ponto principal disso tudo é o seguinte, a decisão hoje é única e exclusiva do Roger Guedes, que é dono de 60% do próprio passe e que se ele acertar a oferta, o Corinthians fala, ó, beleza, manda aí meu dinheiro e acabou. E aí tem que ir no mercado para repor essa peça, que é uma peça importante, tá? Que é um jogador jovem, de 26 anos, né? E que hoje no mercado com 60 milhões é difícil você trazer um jogador dessa forma. Um jogador já adaptado, tá? Não que não tenha outros jogadores com essa qualidade, óbvio que tem. Mas um jogador já adaptado, identificado e tudo mais. Hoje provavelmente vai ser o capitão do Corinthians. E aí a gente começa a ver teorias da conspiração.
Não, porque a esposa dele postou na internet que tá viajando com os filhos, já tá lá em Dubai. Pô, rapaziada, me ajuda um pouquinho também, me ajuda. Dubai não fica na Arábia Saudita. Não tem nada a ver a viagem de férias aí da esposa dele e dos filhos com a negociação. Não tem nada a ver. Se o Roger fechar com o Al Nassr, se ele fechar, se ele decidir, não vai ter nada a ver com essa viagem da família dele, tá? É o primeiro ponto. Muita gente tá achando que não, a família dele já até viajou pra lá. Não, Dubai é num lugar, a Arábia Saudita em outro. Não fica lá, Dubai não fica na Arábia Saudita. Outro país, tá? É outro país. É o principal, é o primeiro ponto que a gente tem que debater sobre esse story da esposa dele. Não existe, tá? Essa relação. A questão principal é essa. Pô, mas o Corinthians precisa de dinheiro, mais o Corinthians, mais isso, mais... A decisão é do Roger Guedes, tá? Esse, pra mim, é o ponto principal que o torcedor precisa entender. O Duílio pode pedir, o Duílio pode tentar influenciar, o Duílio pode... A decisão é do Roger Guedes. Ah, mas o Corinthians só aceita vender em tal valor. O Corinthians tem 40%. 40%. E o ponto principal também, dinheiro não é problema para eles. Se o Roger falar, ó, eu quero ir, eu vou ganhar um salário aí top, quero jogar com o Cristiano Ronaldo e tudo mais, eles vão falar, quanto que o Corinthians quer? X, tô aqui, Corinthians, tchau. Não ouvir mais nada. Ah, mas, Corinthians, você pediu o valor, né? Tá aqui, ó. Depositei aí, ó. Tchau. Conversa agora com o Roger e acabou. Entendeu? Então, é o principal ponto que o torcedor precisa entender. A decisão é única e exclusiva do Roger Guedes. Eu acho que ele deve falar depois da partida aí contra o Universitário hoje, tá? Não sei se ele vai comentar sobre essa questão da proposta, mas já seria um alívio ou não para o torcedor, tá? Se ele vai dar um indício de que está pendendo a sair ou não do Corinthians. Mas esse é o ponto de reflexão, tá? O Corinthians não apita nessa negociação. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Se o Roger saísse do Corinthians, quanto que o Corinthians mereceria receber, tá, por essa negociação, por esses 40%? E qual o nome ideal no mercado hoje pra gente repor essa saída? Lembrando que o valor que a gente vai pegar é de 40%. E com esse valor de 40%, qual jogador a gente poderia contratar no mercado? Porque no meu entendimento é o seguinte, não dá pra você vender o seu camisa 10, o cara que fez aí metade dos gols do Corinthians no ano, e trazer uma peça, é pra testar no elenco. Não, o cara que você trazer pra repor essa saída tem que ser titular absoluto. Entendeu? Teria que ser titular absoluto. Não dá pra fazer caixa, certo? Fazer caixa com a venda do Roger Guedes. Não dá. É uma peça titular da sua equipe. Titular da sua equipe. Já falei aqui em outras vezes. Você faz caixa vendendo o Cantillo, o Giovani, o Romero. Você faz caixa vendendo o jogador que você não está utilizando. Jogador do time titular, você vende e traz peça de reposição à altura do atleta. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre toda essa negociação, né, do Roger Guedes, o interesse do Al Nassr, tá? A questão aí do Luiz Castro, do próprio Cristiano Ronaldo, né, que vem montando um time forte aí para a Liga Saudita e tudo mais. Por hoje é isso, família. Lembrando que eu estarei ao vivo aí após o jogo contra o Universitário do Peru, lá no Instagram, @JohnDoTimão. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!